Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje, segunda-feira, vamos abrir a nossa apostila lá na disciplina de Ciências e vamos falar sobre Percebendo o Ambiente 1. Então, ele vai ser dividido em duas partes. A nossa primeira parte, o nosso primeiro conteúdo vai ser Eu e os meus sentidos. Então, desde lá do primeiro ano, vocês já estudaram os nossos 5 sentidos. E acredito que vocês sabem de cor, certo? Então, no decorrer desse capítulo, nós vamos relembrar os nossos sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Otávio fez vários exames para testar sua saúde. Ele ficou muito curioso sobre o primeiro médico, o Dr. Felipe, pois sua especialidade era uma palavra muito comprida. Então, vamos agora examinar a sua orelha? A minha orelha? Então, ele achou estranho. O médico explicou a Otávio que sua especialidade abrange o cuidado de garganta, orelhas e nariz. Para que entendesse melhor, mostrou-lhe o seguinte esquema. Então, observem ali na página 4 um esquema. Tem um órgão que está destacado pela cor azul, na imagem aqui. Chama-se faringe. Então, observem ele. Nele, encontra-se o quê? Os canais auditivos, que são as orelhas, os olfativos, que é o nariz, e a garganta, que é a extensão da língua. Esses são alguns dos órgãos de sentidos. Você já estudou sobre eles e lembram? Então, acredito que vocês devem lembrar, né? A especialidade do otorrinolaringologista é justamente cuidar da interação entre essas 3 órgãos dos sentidos. É a partir dela que podemos desenvolver 3 dos 5 sentidos: o paladar, o olfato e a audição. Em sua opinião, por que precisamos cuidar das orelhas, do nariz e da língua? Por quê? O que vocês acham? Lá na nossa página 5. Além do olfato, paladar e da audição, quais são os outros sentidos que temos? E quais são os órgãos responsáveis por ele? Então, faltou quais sentidos? O tato e a visão. O órgão responsável pelo tato é o quê? A pele. E pela visão são os olhos. Então, Otávio queria saber mais. Então, ali na nossa 4 vai ter um quadro onde nós vamos colocar a função. Por um exemplo, o órgão é a orelha, o sentido é a audição. Qual é a função? Ouvir os sons. O nariz, o órgão é o nariz, o sentido é o olfato. Qual a função? Sentir os cheiros. E assim por diante. Na 5 também, vocês vão colocar, dar um exemplo de situação em que se utiliza um dos sentidos. A audição. Em que situação nós utilizamos? Vocês vão colocar. E assim vocês vão fazer com olfato, paladar, tato e visão. Na nossa página 6, nós vamos falar um pouco sobre as orelhas e a audição. Feche os olhos por alguns segundos. Depois anote quais sons você ouviu, né? Então, daí compare com os colegas. Então, fechem os olhos agora e vocês escutam barulho do quê? De carro, de pássaro, do quê? Vocês vão escrever ali para a professora. O médico explicou que nossa orelha é dividida em 3 partes. É dividida em partes. Uma externa e outra interna. A parte que vemos é a externa. Então, ali tem uma orelha por fora. Então, ela é uma orelha externa, a parte de fora. É muito importante manter a higiene das orelhas, limpando somente a parte externa, né? Com hastes flexíveis com pontas de algodão, cotonete. Se necessário, devemos usar loções recomendadas por um profissional para controlar o crescimento natural da cera. Na sua opinião, o que é essa cera que a gente tem aqui na orelha?
Então, vocês vão colocar. E ali na página 7, a cera, que é presente em nossas orelhas, garante a proteção contra poeira, micro-organismos e outros seres vivos que possam causar doenças. O excesso da cera, contudo, pode ocasionar o entupimento do canal auditivo, levando a surdez, infecção ou dores do canal. Ali na nossa página 7 vai ter o no mundo da tecnologia, implantes cocleares. Então, peço para que vocês façam uma leitura. E na página 8 vamos falar sobre o nariz e o olfato. Otávio, depois de ter seu nariz examinado, sentiu um estranho odor no consultório do Dr. Felipe. O médico explicou que quando sentimos cheiros de comida, por um exemplo, sentimos o cheiro de pequenas partículas do alimento que estão flutuando no ar e entram em nossas narinas. Esse cheiro é conduzido até o cérebro. Então, por um exemplo, a nossa mãe está fazendo uma carne. A gente sente o cheiro da carne e parece que a gente já lembra do gosto também, né? Então, uma está associada com a outra. Lembre-se, Otávio, assim como das orelhas, também precisamos manter a higiene do nosso nariz. Por quê? Então, nas narinas há pelos que filtram o ar, impedindo que micro-organismos, poeiras e outras sujeiras possam penetrar e causar alguma alergia ou doença. O muco que encontramos no interior de nossas narinas também auxilia a reter as partículas sólidas presentes no ar. O médico disse ao Otávio que o olfato age em um conjunto com o paladar, possibilitando que identifiquemos melhor o sabor e o gosto dos alimentos. Ele sugeriu um experimento para que Otávio compreendesse. Então, ali vai ter um experimento e nós vamos pular lá para a página 11. Vamos falar sobre a boca e o paladar. Após o experimento, Otávio ficou curioso para saber como sentimos diferentes sabores na língua. Então, nós sentimos 4 sabores básicos, que é o amargo, o doce, o azedo e o salgado. Escreva abaixo um alimento amargo, um azedo, um doce e um salgado. O paladar é a capacidade que temos de degustar alimentos, reconhecer diferentes gostos em nossa boca. E graças às pupilas gustativas presentes na língua que isso é possível. Então, observem ali a ilustração. Tem a nossa língua, nela tem a pupila gustativa e o polo gustativo, que é a transmissão do paladar. A língua também consegue sentir a textura dos materiais? Sim, e a nossa pele também. Então, ali na página 12 vai falar um pouco sobre a pele e o tato. O tato, diferente dos 4 sentidos, é permitido em todas as partes do corpo, pois o órgão desse sentido é a pele. Nossa pele é altamente sensível, principalmente nas costas e nas palmas das mãos. É por meio dela que sentimos os objetos e as texturas, além da temperatura. Observe as imagens a seguir. Então, a primeira é o quê? Uma dor por perfuração e a segunda é dor por queimadura. Assim que vocês observarem essa imagem, vão responder a A, B e a C. Na página 13, vai ter sobre os olhos e a visão. Terminada a consulta e com tantos aprendizados, Otávio se despediu do Dr. Felipe. Sua próxima consulta era com a doutora Sandra, né? Sua visão está ótima, Otávio. Deixe-me acender a luz. Então, ela fez o teste da visão com ele e a doutora explicou que existem diversas estruturas com funções diferentes nos nossos olhos. Então, existe a pupila, que é onde entra a luz, que é o nosso pretinho do olho. Tem também a pálpebra e cílios, aqui. E também tem a íris. A íris é onde que é a cor do nosso olho,
que é a parte colorida dos olhos. A pálpebra e os cílios protegem os olhos e a pupila é por onde entra a luz. A pupila é responsável por regular a quantidade de luz que entra no olho. Quando há muita luz, por exemplo, ela se contrai, então ela diminui. E quando há pouca, ela dilata, aumenta. A mudança entre a contração e a dilatação da pupila demora um pouco para acontecer. Isso porque, ao acender a luz, a visão do Otávio foi ofuscada. A pupila que estava dilatada no escuro contraiu para se adaptar ao ambiente claro. Então, ali na página 14, na página 15, a professora pede para que vocês façam a leitura. Página 16, 17, vai ter o nosso exercitando. Também peço para que vocês abram a apostila na página 2, lá em Ciências, e respondam página 2 até a página 5, ok? Por hoje é só. Um beijo e até mais!